abraça-me. Quando me sentir cansado de lidar, se minha cruz levar-me a reclamar, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se além meus passos resvalarem e eu me dispuser a voltar atrás, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se pedras e espinhos fizerem lamentar, quando me encontrar ferido pelo trabalhar e labutar do dia, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se desejar somente implorar e começar a me queixar do meu sofrer, abraça-me, Senhor, abraça-me e faça-me calar. Olá, queridos irmãos e irmãs que nos assistem. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita André Luiz, Brasília, Distrito Federal. Gratos pela oportunidade de estarmos mais uma vez com vocês. O céu os recebe com muito carinho e muita alegria. Desde 1960, quando iniciou suas atividades, o CEAL recebe e atende fraternalmente a todo aquele que procura a nossa casa temporariamente de modo virtual. Vamos nos preparar para a nossa prece inicial, nos lembrando de colocar do nosso lado uma garrafinha de água para que os nossos amigos espirituais, os nossos irmãos enfermeiros, médicos dos laboratórios do mundo espiritual, tragam para nós, colocando nesta nossa aguinha, o remédio que nós precisamos para a cura ou suavizar os nossos males físicos e espirituais. Façamos a nossa prece. Senhor Deus, de bondade, permita que Jesus venha estar conosco através dos bons espíritos para nos assistir. Nos fortaleça para enfrentarmos com tranquilidade e sabedoria as dificuldades que hoje enfrentamos. Dai-nos, Senhor, discernimento e coragem para cumprir as nossas tarefas com amor e dignidade. Senhor, envolva-nos na tua alegria e na tua paz, preenchendo-nos de luz
Assista a nossa irmã oradora, envolvendo-a em fluidos de amor, e que suas palavras sejam esclarecedoras, capazes de nos mostrar como podemos suavizar as dores de todos nós. Seja conosco, Senhor, agora e sempre. Assim seja e assim será. Temos a alegria de ter conosco aqui hoje, através deste canal, a nossa irmã oradora, Denise Letieri, psicóloga, frequentadora do CEAL e membro do Conselho Deliberativo desta casa. A nossa irmã Denise vai nos trazer um tema muito atual, vai atender muitas nossas aspirações a respeito deste assunto e vem justamente nos suavizar pela época, pelo tempo, pelos dias que estamos passando no mundo todo. A Denise vai falar sobre o tema transtornos mentais, enfermidades e curas espirituais. Seja bem-vinda, Denise. Seja bem-vinda. Obrigada, Deleuze. Eu estou muito feliz por estar você aí conosco fazendo essa abertura, viu? Um abraço muito carinhoso, minha irmã. Denise, fala para nós um pouquinho como tem sido a sua vivência dentro da nossa casa espírita aqui no André Luiz. Como que tem sido? Conta para nós alguma coisinha da sua vivência. Casa André Luiz, para mim, é uma verdadeira, sempre foi e ainda é, uma verdadeira escola. Muito tenho aprendido na Casa André Luiz. E sei que, além de escola, é um verdadeiro hospital, por tudo que presenciamos. E nós temos ainda a alegria de ter naquela casa irmãos com muita garra, com muita vontade de fazer o bem e, principalmente, prevalecer o espírito fraterno. Isso muito nos alegra. Casa André Luiz, a primeira aqui de Brasília, podemos assim dizer, e graças a Deus, mantém-se firme com a bandeira da fraternidade. Muito obrigada, Denise. A Denise é irmã nossa, né? É mesmo irmã carnal, né? Somos irmãs. E eu pude vivenciar e presenciar a experiência longa que a Denise traz na vivência dentro da nossa casa e também como profissional da área de psicologia durante 48 anos. Então, a Denise hoje vai abordar esse tema para nós e vai nos responder, né? Muitas questões nossas, né? Então, Denise, seja bem-vinda e a palavra está com você. Estamos muito felizes em recebê-la. Nós agora gostaríamos, primeiro, antes de tudo, agradecer essa oportunidade, tá? Porque nós estamos com o coração cheio de alegria de poder dividir um pouquinho de alguma experiência e de alguns, vamos dizer, momentos muito felizes da nossa vida, né? Que é tanto no campo profissional como nesse campo da jornada espírita, né? Nós sentimos, desde a época de estudante, o quanto que o espiritismo nos ajudou. Muito. Porque o centro espírita é uma escola, é um hospital, é uma escola, é realmente um núcleo para o consolo dos enfermos, né? Então, uma época, quando ainda estudante,
uma colega chegou e perguntou: Denise, como é que você vai conseguir ser psicóloga e espírita? Eu fiquei só analisando aquela pergunta, né? E me deu vontade de dizer a ela: puxa, eu queria perguntar como é que você vai conseguir ser psicóloga sem ser espírita, né? Mas não fiz, eu só disse que já estava estudando psicologia dentro da doutrina espírita, porque obras e obras que ali a gente ia descortinando nos trazia ensinamento como atuar, como que era importante, né? Porque eu disse, psicologia é o estudo da psique, e psique para mim é a alma. Então, realmente, eu estou ali num laboratório maravilhoso, né? Mas, chegando, então, vamos começar. E nesse princípio, eu gostaria só de colocar o seguinte, uma pergunta. Quem sou eu? Quem sou eu? Será que todos nós já fizemos essa pergunta? E já temos a respostinha certa de quem sou eu? Por quê? É importante, porque se eu passo a me conhecer, eu tenho melhores condições de auxiliar o meu próximo. Sem dúvida, tá? Conheça-te, não é? Então, isso é importante. Vamos começar já a pensar. Outra coisa, qual é a razão do seu viver? Qual é? Ah, como a doutrina espírita nos ajuda nisso? A nossa experiência terrena é para o aprendizado, no processo evolutivo espiritual. Que maravilha! Mas tem muitos de nós que não sabemos a razão de estarmos aqui. Que experiência, que oportunidade reencarnatória que cada um de nós recebemos. E nós não chegamos nem a agradecer a Deus. Por quê? Porque nós desconhecemos que é uma oportunidade, né? Outra coisa, você sabe escutar o seu íntimo lá dentro, sabe? Ou você só vive superficialmente? É importante a gente escutar. Nós temos intuições, nós temos inspirações, nós temos a voz interior da nossa essência. E será que a gente para escutar um pouquinho? Às vezes não. Não paramos. E neste galope, nesta correria, embanana-se tudo e nós nos perdemos. E aí, o que acontece? Pronto, surgem os transtornos, que nós vamos falar, tá? Veja bem, já pensou também na continuidade da sua vida? Ou você está só pensando, não, tá bom demais? Não, nós temos uma continuidade, nós temos uma história, nós temos um comprometimento, um compromisso conosco mesmo. E nós vamos cumprir essa etapa terrena da melhor forma possível. Temos certeza disso. Mas isso são só perguntas iniciais para a gente já começar a refletir. Vamos lá observar como que essa doutrina maravilhosa nos trazem ensinamentos. Primeiro, vamos dizer o que é saúde. O que é saúde? Se nós formos para uma definição da medicina assim, ortodoxa e coisas mais no plano material, nós diríamos assim, é um estado de bem-estar bio, certo? Psicológico, emocional. Seria um bem-estar. Muito bem. Mas, se nós formos pela visão da doutrina espírita, Emmanuel nos traz no livro Consolação. O que é saúde? Ele simplesmente diz: completa harmonia da alma. Pronto, definiu. Que maravilha. Com simplicidade, ele já falou tudo, né?
Agora, se nós não estamos nessa completa harmonia, ou se nós não estamos nesse completo bem-estar, né, psicológico, bioemocional, se nós não estamos, nós estamos adoecidos. Então, a doença é a ausência justamente do quê? Da saúde. É óbvio, não é? Está muito claro isso aí. Mas nós aqui nos propomos a falar um pouquinho a respeito de doenças mentais, né? Ou transtornos, que é melhor, hein? Transtornos. Será que o transtorno é uma doença? Vamos pensar se é. Veja bem, saúde, nós falamos que alguém está saudável. O que é que nós precisamos? Olha, a pessoa tem que estar numa integração individual, uma integração de respostas individuais. Ele é capaz disso. Ele está numa autonomia e também numa autorrealização. Olha como é interessante. Ele está num crescimento. Esse é crescimento dele, emocional, social. Ele tem uma autodeterminação. Ele tem uma percepção apurada da realidade. Ele tem um domínio no ambiente, ele tem uma competência social. Esses são os critérios que nós atribuímos a uma pessoa saudável. Veja, puxa, tudo isso. Isso aí seria. Se nós começamos a comprometer algum desses aspectos, e às vezes comprometemos até mais, nós então caímos nessa definição aí, certo? São critérios positivos esses que nós fizemos. Se nós tivermos todo esse domínio da realidade, o bem-estar, tudo isso, ok? Mas veja bem, segundo as pesquisas, 70% da população encontra-se adoecido. 70%. Puxa, é grande, né? Quer dizer, a maioria de nós estamos adoecidos, uns mais gravemente, outros menos, mas de um modo geral. Percebamos isso. Muito bem. Agora a gente vai falar assim, quais são as causas dessas doenças? Você tem um caminho, que é um caminho que vamos mais num plano material. Aí você vai falar que essas causas podem ser variadas. Pode ser uma predisposição genética, pode ser uma questão de um trauma, pode ser questão de uma influência ambiental, né? Pode também ser uma questão da descompensação de hormônios e outros elementos do nosso organismo. Veja bem, situação econômica pode ser causa também de um transtorno, por que não, né? Enfim, são várias, mas dentro ou elevando, expandindo uma visão mais espírita ou espiritualista, nós vamos observar também que nós consideramos que os transtornos mentais e mesmo outras doenças, elas vêm, sem dúvida, por razões também espirituais. Como? Vamos entender. Nós temos a questão das nossas condições e bagagens que trazemos de experiências de vidas passadas. É uma interferência, não deixa de ser espiritual. E temos também a interferência de seres ligados a nós em experiências de vidas passadas. Quantos de nós que reencarnamos e temos ali irmãos que nos acompanham espiritualmente, interferindo em nossa vida de forma negativa. Então, o que eles chamam de cobradores, não é? Então, nós vamos perceber que isto
pode perfeitamente ocorrer. Antes não se falava nisto, mas há milênios que nós estamos buscando ajuda espiritual. Quando o mestre aqui chegou curando não só aleijados, cegos, não, também os obsediados. O Jesus com seus discípulos já revelaram que o tratamento espiritual é importantíssimo, porque muitos que consideram só esse foco material vão dizer o quê? Vão dizer que a questão está apenas na parte material. Mas não é verdade. Hoje, na ciência, nós estamos tendo aberturas agora. Médicos, psicólogos, movimentos, associações já estão colocando. Nós temos médicos que já editaram 8 livros de medicina provando a questão das cirurgias espirituais, dos tratamentos e curas espirituais de transtornos, né, de processos obsessivos. Hoje nós temos profissionais que já aceitam, mas antes, já há muito tempo, nós já estamos buscando esse tratamento espiritual. Por isso, a casa espírita tem uma função muito profunda, muito séria. Ali não tem especificamente pessoas, às vezes, com pós-graduação, cursos acadêmicos, não, mas tem mediunidade e tem amor. Amor. Gente, o melhor diploma é o amor verdadeiro. Caridade, a caridade. Por isso que nós espíritas temos sim que estudar. Nós temos sim que aprender a lidar com o nosso irmão, o irmão enfermo que chega. Porque nós também temos condições de enfermos. Quantas questões nós temos nos curado, melhorado, feito realmente uma terapêutica? Quantas? Muitas situações, e muitas situações. Então, o trabalhador espírita precisa também equilibrar-se. O trabalhador espírita precisa também estudar. O trabalhador espírita precisa exercitar a caridade. Perguntam-se: será que o trabalhador espírita adoece? Ele fica com depressão? Ele tem transtorno de pânico? Ele tem síndrome de ansiedade? Já se viu um espírita bipolar? Por que não? Nós temos algo que nós devíamos nos corrigir. Preste atenção. Muitos falam assim: a carne é fraca. Não existe isso, não. Carne fraca? O que é fraco é a alma, é o espírito que está fragilizado. Ele que precisa fortalecer. Se a nossa carne aqui está fraca, ela é resposta do nosso pensamento, ela é resposta do nosso sentimento, ela é resposta de quê? Do nosso proceder, da nossa postura. Tanto a postura em termos de atividades, uma postura mental. Então, vamos pensar sobre isso. Existe? Existe? Sim. Quantos irmãos deparamos? Agora, o que nós temos que fazer? Nos tratar. Vamos valorizar? Vamos valorizar ir ao médico? Deus nos enviou o médico, os neurologistas, psiquiatras, né, e outras especialidades. Deus nos enviou os psicólogos. Todos esses podem nos ajudar. Por quê? Tiveram, sim,
um estudo, um preparo acadêmico, mas maravilhoso quando a gente tem a oportunidade de um preparo também espiritual. Gente, não estamos aqui falando em termos de religião, que alguma religião seja melhor que outra. Nós respeitamos todas as religiões. Mas a crença em Deus Pai Criador, o exercício do amor, o exercício da oração, compreender a si mesmo, harmonizar o seu interior, isto é espiritual. Isto é essência. Sabe por quê? Muitos não procuram. Muitos acham que é vergonhoso. Não, não existe isso. Nós podemos ter os momentos de fragilidade e podemos ser ajudados. Mas o momento que nós estamos fortalecidos, nós podemos ser aquele que ajuda. E a doutrina espírita, ela nos proporciona isso. Eu me lembro, queridos irmãos, na época que eu lecionava, né? Bom, o meu estágio, assim que eu formei, e etc., e tudo, nós fomos lecionar na universidade, na faculdade de psicologia, e os alunos, eu os levava na Casa André Luiz, onde eu atendia, logo no início profissional, muitos anos, né? Gratuitamente, era um trabalho gratuito. Era uma senhora bem velhinha, que foi uma das primeiras pacientes que chegou, muito velhinha, bem enferma com a depressão, e nós cuidamos dela, e o dia que ela chegou, eu disse, você vai tomar conta das fichas dos pacientes. Gente, ela só deixou quando ela desencarnou. Ela melhorou sensivelmente essa senhora. Não me esqueço dela. E até hoje eu oro por ela e agradeço. Ela tomava conta das fichas. E fizemos esse atendimento por vários anos lá na Casa André Luiz, né? E assim, meus alunos de psicologia, eu colocava para estagiar lá no Lar de Ismael, na Asa Norte, lá no Lar dos Pequeninos, o orfanato que tinha em Braslândia, no Lar André Luiz, que tinha lá em Lusiânia, e na Casa André Luiz. Eles faziam, porque eu era supervisora de estágio, até hoje eu sou, eu supervisionava esses formandos, e eles me acompanharam. Graças a Deus tivemos a oportunidade de, assim, auxiliar a muitos colegas para o início da profissão. E graças a Deus também tivemos a oportunidade de mostrar estes lugares onde se prestava um trabalho de socorro, de ajuda aos irmãos que precisavam. Eu tenho certeza, e isso, na experiência, nós fomos vendo, todos eles agradecidos, porque eles começaram a ver, além da psicologia material, a psicologia espiritual. E isso é muito bom. É bom, sabe por quê? Nós entendemos que a doutrina espírita nos ajuda muito. Eu narro a vocês, que eu acho que com experiência, há 2 ou 3 semanas, nós recebemos um garoto de 12 anos com os pulsos, né? Com tentativa de suicídio, 12 anos de idade. E a mãe, nós fomos conversando e tudo, a mãe era uma pessoa assim, frequente religiosa. Depois, com os conflitos com o marido, afastou. E depois que eles afastaram, eles observaram que o lar deles revirava. A moça saiu de casa, o menino de 12 anos tentando suicídio e etc. A gente observa como é um sustento, como é um escudo para nós, o estudo espiritual, o trabalho de caridade e a reforma íntima. É um escudo. Quando a pessoa afasta, ela de repente fragiliza. E aí, pronto.
não adoece só uma pessoa. Sabe como? Adoece toda a família. Toda a família. O marido que tinha a frequência no bar e depois parou o tempo que ele estava ativo nas frequências lá da doutrina espírita, ele passou a voltar para o bar. A menina fugiu de casa, o menino tem tentado. Então, a senhora numa depressão terrível, porque disse que eu não dou conta, eu não consigo, e chorava copiosamente. Então, vejamos, se um adoece e nós não procuramos uma ajuda profissional e uma ajuda também, por que não, espiritual, realmente fica complicado. E aí complica-se a ponto de chegar, como nós vimos, estender no núcleo familiar. Nós que temos já a percepção e a felicidade de ter ao nosso alcance, gente, porque há anos atrás, na época dos nossos pais, na minha época já era um pouco difícil, porque eu não sei se a Deleuze aí está aí presente, ela deve lembrar. Nós estudamos no interior, num colégio de freira. Nós éramos apenas 3 no colégio que éramos espíritas. E nós éramos discriminadas. Esta aí é uma das. Falavam assim, as freiras. Então, nós éramos discriminadas. Foi uma dificuldade para nos aceitar no colégio de freiras. Aceitou porque forma política, meu pai lá, né, com as políticas, mas não aceitaria. Tinha que ser católica. Mas, olha bem, nós frequentamos o colégio de freiras, tirávamos 10 em religião. 10. Éramos excelente em religião. Éramos obrigadas a ir à missa, procissão e tal. Até um tempo, depois eles pararam de exigir isso, né? Mas nós éramos dentro da disciplina. A disciplina, que era religião, nós dávamos conta, era 10. E eles falavam, por que vocês outras não fazem como essas? Ganhamos a amizade das irmãs, né, das freiras. Mas no tempo dos nossos pais lá, eles foram apedrejados. Eles estavam reunindo e havia pedrada e tudo, né? Havia uma discriminação. Hoje, gente, a doutrina espírita está ao nosso alcance. O tratamento espiritual e as curas espirituais acontecem. Acontecem, meus queridos irmãos. Mas nós temos que saber que o importante é a nossa casa mental. Casa mental. Eu vou fazer uma pergunta. Como você está construindo a sua casa mental? Vê se você tem essa resposta enquanto eu tomo um pouquinho de água. Vê se você sabe como você está construindo a sua casa mental. Nós sabemos que a casa espírita está abrindo, sim, as portas para a ciência. E a ciência também está abrindo as portas para os tratamentos espirituais. A gente sabe disso, graças a Deus. E futuramente vai ser bem aliados, nós temos certeza. Nossa casa mental, nós estamos construindo e temos que construir um tijolinho um em cima de outro, sabe? Mas um tijolinho de amor, um em cima do outro. O cimento que a gente usa, fraternidade. Isso é importante. A tinta que nós vamos passar ali, ó, vai ser o perdão. Vamos aprender a perdoar. Aí nossa casa mental vai ficando linda, gente. Nós vamos botar umas portas maravilhosas, umas janelas amplas na nossa casa mental, que vai ser, sabe o quê? O aconchego daquele irmão que precisa
trazê-lo ao nosso coração e dizer: meu irmão, o que eu puder eu vou lhe ajudar, com muito amor. E nós vamos colocar também um telhado, um telhado muito seguro, porque é sob as bênçãos do Pai Criador, de Deus e de Jesus, o nosso médico maior. Que maravilha! Nós temos, queridos irmãos, dentro deste assunto, muitas e muitas questões que gostaríamos aqui até de estender um pouco, mas nós temos o tempo limitado. Mas eu gostaria, só para fechar, o Evangelho segundo o Espiritismo, por favor. Leiam o capítulo 7, leiam o capítulo 5. É todo o Evangelho. E outras obras que nós temos da doutrina espírita. Veja bem, o capítulo 5, ele fala sobre a melancolia. Puxa, ali explica muito a respeito de uns transtornos. Ali também fala sobre o mal e o remédio. Ali fala sobre também a questão da perda de pessoas amadas, que isso gera, às vezes, muita depressão. Vamos lá no capítulo 7 do Evangelho, vai falar sobre o corpo santuário da alma e nos chamar a cuidar do corpo, mas também cuidar da alma. Não vale só cuidar do corpo, temos que cuidar da alma. Ali dos itens todos, eles vêm elucidando para a gente. Nós vamos, na Gênese também encontramos, em obras póstumas, em obras espíritas, as que foram trazidas para nós pelo André Luiz, que maravilha! Lições assim, de aparelhos, inclusive, de ausculta, em que percebe toda a aura da pessoa. Olha, eu sou aquilo que sinto e que penso. Puxa, gente, vamos pensar o melhor, vamos sentir o melhor e vamos sair da condição de enfermos para a gente poder ajudar um pouco mais. Eu gostaria depois, em qualquer momento, porque o tempo aqui eles oferecem menos, um pouco reduzido, eu gostaria até de falar, em uma próxima oportunidade, nós falamos um pouquinho dos transtornos em si e como que nós vamos sanar isso. Eu acho que é o mais importante. Como que nós vamos sanar isso? Tem como? Tem, sim. Nós sabemos que tem. Nós já registramos muitos e muitos casos de pessoas que, às vezes, os médicos até desenganam, dizem que não tem cura e etc., e depois a gente vai reconhecer. Eu gostaria de encerrar a minha fala, que a minha amiga já está apontando ali, me lembrando de um querido médico, eu vou chamar ele de Dr. J, para não dar um nome. Esse irmão chegou na casa André Luiz e, através do nosso trabalho, ele tinha um diagnóstico de um irmão com uma psicose, uma depressão profunda e depois um quadro psicótico, aposentado como médico. Ele fez a terapia conosco, a psicoterapia, e teve a felicidade de nos acompanhar nos trabalhos assistenciais da Casa André Luiz. E esse doutor J, vamos chamá-lo assim, ele, graças a Deus, ele se curou. A medicina diz que não tinha como. Ele se curou. Passou o tempo, ele mudou de Brasília para outra cidade vizinha, se tornou espírita, dedicado, estudioso, porque ele lia bastante. E ele me ligou e disse: doutora Denise, eu estou em tal lugar, tal cidade, tomando conta de uma biblioteca que eu mesmo formei espírita e estou aqui e frequentando e já com a minha mediunidade no trabalho. Então, queridos irmãos, tem solução? Tem sim. Família, as filhas dele, a esposa, todos estavam adoecendo. E, no entanto, recuperaram através dos tratamentos, óbvio que ele continuou o tratamento médico e psicológico, e a doutrina espírita.
Portanto, não desanimem, por favor, e acreditem na sua cura, na sua melhora, na sua vitória. Em outra oportunidade, voltaremos para falar sobre alguns transtornos e falar também como vamos sanar essas dificuldades. Okay? Deixo aqui um beijo no coração de todos, um abraço carinhoso e dizendo: vamos acreditar. O tratamento espírita, o tratamento espiritual, ele auxilia, sim, no auxílio da cura, da superação dos nossos transtornos. Um abraço, muita paz. Obrigada. Agradecemos a nossa irmã Denise pelos esclarecimentos e pelo carinho, por ter atendido o nosso convite. Muito obrigada, minha irmã. Obrigada. E que Deus lhe assista sempre nessa tarefa de divulgação da doutrina espírita. O nosso muito obrigada a você, amigo, que nos prestigia e nos acompanha nas redes sociais. Muito obrigada a todos. Continuando ainda com essa harmonia interior que a palestra nos trouxe, continuando neste clima de paz, nós vamos proferir a nossa prece final da nossa palestra. Rogamos a Jesus, nosso meigo Rabi da Galileia, que visite os nossos lares, que olhe e abençoe todas as crianças, que visite os hospitais, amparando e protegendo, aliviando os enfermos, e sustentando e fortalecendo os profissionais envolvidos nessa tarefa de ajudar ao próximo. Senhor, faça com que desabroche as folhas de esperança e do bem em nossos corações e em nossos atos. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos fazer sempre o bem, ajudando o nosso próximo, respeitando-lhe o seu livre-arbítrio. Afasta de nós, Senhor, se merecermos as perturbações espirituais. Dai-nos a paz. Abrace e acalente nossos familiares, nossos filhos, nossos amigos e aqueles que se dizem nossos inimigos. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos fazer o bem. Obrigada, Senhor, por tudo que recebemos e por todas as provas que nos ajudam a crescer. Abençoe e proteja, ó anjo Ismael, nosso querido Brasil, nossos governantes. Abençoe, Jesus, esse dia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Agradecemos e nos despedimos fraternalmente de todos vocês. A nossa gratidão profunda. Obrigada. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também com as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza, etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na Secretaria do CEAL pela manhã. Mais informações no site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.